Olá, graça e paz. Antes de tudo, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio que Ele me concede de poder estar produzindo estes vídeos, estas reflexões no Evangelho de Marcos. E também quero agradecer a você que tem dado a sua atenção. Desde ontem, quando lançamos o primeiro vídeo, nós, há poucos instantes, verificávamos no Facebook que já temos mais de 710 visualizações. Louvado seja Deus por isso e muito obrigado a você por essa atenção, a todos aqueles que têm curtido, que têm feito comentários lá no Facebook. Muito obrigado. E nós queremos então dar seguimento à nossa série de reflexões dentro do Evangelho de Marcos. E se você tiver uma Bíblia ao seu alcance, eu convido a usá-la e dessa forma acompanhar aquilo que estamos analisando. E depois de analisarmos o primeiro versículo do capítulo 1 de Marcos, nós vamos encontrar, a partir do verso 2, um personagem muito importante nas páginas do Novo Testamento. Trata-se da pessoa de João o Batista. Esse personagem ele vai aparecer nos 4 evangelhos. Lucas, em seu evangelho, vai nos informar que João era filho do sacerdote Zacarias e também de Isabel, sendo que Maria, a mãe do Salvador Jesus, tinha um parentesco com Isabel. Portanto, havia entre João e Jesus um certo grau de parentesco que, a bem da verdade, a Bíblia não revela com exatidão. Mas João não era apenas e tão somente parente de Jesus. Na verdade, ele foi escolhido pelo Senhor de um modo muito especial para ser uma espécie de abre-alas, de precursor do Messias, daquele que viria na frente para preparar o terreno para a chegada do Messias. Os seus pais, conforme os evangelhos relatam, já eram de idade avançada e sua mãe, além disso, era estéril. De maneira que, por uma intervenção divina, Isabel concebe e dá à luz a João. O seu ministério, portanto, seria o cumprimento de profecias no Antigo Testamento. É o que Marcos se dispõe a esclarecer logo nos versículos 2 e 3, conforme encontramos aqui na palavra de Deus. Diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista vivia no deserto. Ele se vestia com peles de camelo, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre, e com essa postura ele lembrava muito o profeta Elias, que encontramos nas páginas do Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia Sagrada. Entretanto, mais que o seu jeito exótico de viver e de se vestir, o que também chamava atenção e atraía alguns seguidores era a sua mensagem. Aliás, a sua mensagem era uma mensagem dura, uma vez que desafiava as pessoas a se arrependerem dos seus pecados, a se arrependerem dos seus maus hábitos. E aqueles que aceitavam a sua mensagem eram então mergulhados nas águas do Rio Jordão. Daí o seu apelido Batista, porque a palavra Batista vem do grego baptistes, que significa literalmente imersor, aquele que imerge. João pregava então um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E apesar da dureza da sua mensagem, nós verificamos aqui no verso 5 que saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. João Batista, portanto, era uma figura que chamava a atenção. Mas uma coisa que se destaca na pregação do Batista é que ele tinha plena consciência de que o seu ministério era transitório e que ele não era um fim em si mesmo. O ministério profético que Deus lhe confiara era um meio de preparar o terreno para o Messias que já se fazia presente, mas que ainda não se manifestara. De modo que no verso 7, João vai declarar: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Sem dúvida, João é alguém que merece um estudo à parte, Fica aí um desafio.
A sua postura é algo na qual todos aqueles que se propõem a ser seguidores de Jesus deveriam se espelhar. Muitos ministérios, infelizmente, nos dias de hoje, tornaram-se um fim em si mesmos. Damos conta de muito personalismo. Vivemos em uma época onde os títulos acadêmicos e eclesiásticos acabam por ser mais importante do que a própria missão. E a missão de um pastor, em particular, é a missão de servo, daquele que está para servir a Deus e servir aos servos de Deus. Essa é a grande missão e, aliás, é o maior título que nós podemos receber. Acima de qualquer título, o maior título é o título de servo de Deus. O nome do homem, infelizmente, tem aparecido hoje muito mais do que o nome que é sobre todo nome, o nome precioso de Jesus. Ter o título de pastor, a gente percebe também, é algo que já não satisfaz. É preciso ser bispo, é preciso ser bispo primaz, apóstolo e coisas do gênero. Mas, na verdade, a receita do Batista continua de pé. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 30, João, evangelista, vai registrar as palavras de João o Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Essa é a receita do Batista. João, na verdade, queridos, nunca tentou usurpar o lugar de Jesus. Sempre que lhe perguntavam quem ele era, ele fazia questão de deixar bem claro: eu não sou o Cristo. Não podemos perder de vista que o Senhor não divide a sua glória com ninguém. A humildade tem que ser a tônica de qualquer ministério. A humildade tem que ser a tônica de qualquer pessoa que se declare seguidor de Jesus Cristo. É totalmente incompatível nós encontrarmos alguém que se declare seguidor de Jesus e que seja orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente. Infelizmente, a gente vê muito desse tipo, né? Eu penso que, mais do que olhar para João Batista, nós devemos olhar para o próprio Senhor Jesus, a quem servimos. O apóstolo Paulo, falando sobre isso na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 6 a 8, ele diz que o Senhor Jesus, existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero encerrar esta nossa reflexão, uma vez que o tempo vai se esgotando, deixando para mim e para você o desafio de assumirmos a postura do Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Meus queridos, sem Jesus, nós não somos nada e nada podemos fazer. Portanto, toda a honra e toda a glória sejam dadas única e tão somente ao nome maravilhoso de Jesus. Fiquemos, pois, com estas breves considerações, com estas breves lições extraídas do texto a respeito da pessoa de João Batista, e na próxima oportunidade estaremos dando sequência às nossas reflexões no Evangelho de Marcos. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.